Bora lá, galera, mais um vídeo do nosso canal e o Vasco segue movimentando o mercado de transações e desta vez tá saindo o jogador cria do Vasco, o Andrei, o volante Andrei de 18 anos, teve uma proposta de 40 milhões de euros para atuar na Premier League pelo time do Chelsea na temporada de 2023, né? Uma bolada aí pelo jogador do Vasco que se destacou muito jogando a Série B deste ano, né, que deu acesso ao Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser uma negociação muito boa, né, do jogador. Lembrando que o Vasco tem direitos aí de 70% do jogador e por isso, né, o jogador deve ser vendido para o time do Chelsea para a próxima temporada. Notícia boa para os vascaínos que vai embolsar uma grana muito boa com o jogador Andrei, galera. E bora acompanhar aqui o ESPN falando tudo sobre essa negociação do Andrei e o mercado da bola do Vasco. Para o torcedor é difícil entender, e opiniões impopulares são necessárias muitas vezes. Em todo o processo de compra e venda existe uma coisa chamada desejo do jogador, né? E o Andrei Santos é muito grato ao Vasco por tudo que o Vasco fez na vida dele, mas faz parte da natureza do jogador, dele, da família, do staff, que ele tenha pretensões de fazer uma carreira na Europa. E aí o torcedor fala assim, mas por que agora? Agora que o Vasco tem dinheiro, ele vai? Porque agora ele vale 40 milhões de euros. Porque daqui a um ano ele pode valer 30, 28. Daqui a 2 anos ele pode valer 20. Mas como assim ele ainda é um menino? Mas o mercado compra desta maneira. Não há nenhuma garantia que a desenvoltura técnica dele no Brasil vai fazer com que ele tenha um aumento do valor que ele tem no mercado. O valor que ele tem no mercado hoje é estabelecido pelo que ele fez em 2022. Para 2023 pode acontecer tanta coisa, ele pode sofrer uma queda técnica, o time pode não ajudar, ele pode se machucar, e aí você não arrisca um negócio como esse. O negócio é para ser feito no momento que ele acontece. O torcedor do Vasco reclamou muito pelo preço que o Vasco vendeu o Paulinho, pelo preço que o Vasco vendeu o Thales Magno, embora queriam, na época, escorraçar o Thales Magno de São Januário, e acho que se o Vasco fechar uma negociação com o Chelsea ou com qualquer outro clube, por 40 milhões de euros, por um volante, está muito bem vendido para o que é parametrizado pelo mercado global, incluindo outros jogadores talentosos do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense, que são vendidos por muito menos. O fato do Vasco ter virado SAF muda o patamar do time dentro desse processo de compra e venda. Agora, é o ônus que se paga e tem o desejo do jogador, que naturalmente quer jogar na Europa. Eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos da Série B do Vasco e acompanhar, né, esses jogos do Vasco, do Andrei. De fato, ele é um jogador que, como disse o Breno, ele está muito mais próximo dos 40 milhões do que os 20 milhões. Agora, o Vasco, ele faz movimentos, se questionava muito o que a 777 ia fazer com o Vasco, aquele silêncio todo. Me parece ser algo muito já definido e estabelecido do que eles têm de planejamento para o Vasco na temporada, não só essa, mas numa temporada, num planejamento para o futuro também, não só pensando em 2023, porque há uma organização, um movimento de peças para que deixe o Vasco de uma forma que consiga não passar sufoco nessa temporada, consiga equilibrar seu elenco e, por que não, ir brigar por coisas ali, de voltar a uma Libertadores da América, e pensando, por que não, na potencialização do seu mercado, da sua marca na temporada que vem vir mais forte. Eu vejo muito isso nesse movimento silencioso do Vasco. Até pela idade dos jogadores. Sim. Mas ainda o de falta Luca muito. chega com 22 anos. Sim. O Orelhana, que é um jogador que o Vasco está tentando. Com jogadores de potencial de mercado também, não só esportivo. São Pedro algumas Raul, apostas, Pedro Raul, mas... 26. Sim. Então, são jogadores que chegam numa idade para dar retorno esportivo e, possivelmente, retorno financeiro. É pouco para o tamanho do Vasco? Ainda é pouco, né? Como disse o Rafa, ainda é pouco. E é. É isso que eu quero dizer. Mas é um processo de coisa. reconstrução. E nesse processo de reconstrução, primeiro se coloca o tijolinho ali embaixo e vai se moldando, né? Vamos fazer um intervalo, então, aqui no Futebol 360. Segue, claro, torcendo pela rápida recuperação do Rei. Bom, agora vamos de Vasco da Gama. O Cícero Melo prometeu e ele está de volta, trazendo pra gente informações do gigante da colina. Aqui na nossa tela, Cícero, a gente viu o Nenê, o Pedro Raul. Então tem gente renovando, gente chegando, mas o vascaíno pode perder um jogador importante, certo, Cícero? É verdade, Bruno. Vamos recapitular para quem está chegando agora. Quem que o Vasco já contratou, já apresentou. Primeiro foi Pedro Raul,
atacante que estava no Goiás. O segundo foi o Patrick De Luca, que passa a ser chamado agora apenas de De Luca, volante que estava no Bahia. O Léo Pelé já foi anunciado, zagueiro que veio do São Paulo, oficialmente, mas ainda não foi apresentado à imprensa, o que deve ocorrer no mais tardar até o início da semana que vem. Pode ser até que aconteça isso amanhã. Ele já assinou o contrato por 3 anos, já fez os exames médicos. Eu tive uma informação que hoje ainda o Paulo Brax, que é o diretor esportivo, diretor executivo da SAF do Vasco, a 777 Partners, estaria viajando ainda hoje para São Paulo. E ele tem algumas metas para tentar realizar em São Paulo. A primeira delas, acabar de fechar a contratação do Lucas Piton, lateral esquerdo de 22 anos do Corinthians. A proposta do Vasco, que teria sido aceita pelo Corinthians, 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões e 500 mil reais, sendo que o Vasco ficaria com 60% dos direitos econômicos do jogador e o que convenceu o Corinthians. O Corinthians ainda permaneceria com 40% dos direitos econômicos do Piton. Ele fez 108 jogos com a camisa do Corinthians, 2 gols. Lembrando que o Vasco tem 3 laterais esquerdos: o Edmar, o Paulo Vitor e o garoto Riquelme, que tem muito futuro e vem de uma cirurgia no joelho. Outra tentativa do Paulo Brax em São Paulo é aquela que ontem a gente falou, que parece que estava desfeita essa tentativa, né? O Gabriel Menino. O Palmeiras teria rejeitado uma primeira proposta do Vasco, uma oferta de 27 milhões de reais, não querendo reforçar os adversários, acha que esse preço aí ele consegue mercado fácil no exterior. O Palmeiras tem interesse de ficar com um jogador que é novo, tem apenas 22 anos de idade, mas se vender tem que ser por um preço maior. Então pode ser que o Paulo Brax volte a conversar com o Palmeiras e tentando aí, quem sabe, elevando um pouco o preço, dando umas condições aí de permanência de parte dos direitos, né, econômicos para o Palmeiras. Pode ser que ele convença a diretoria palmeirense. Outros jogadores aí no radar do Paulo Brax: Lucas Aureliano, né, atacante, 22 anos, 1,77 m de altura, argentino do Vélez Sarsfield. O Vasco já teria feito uma oferta de cerca de 4 milhões de dólares, 20 milhões e 700 mil reais, e aguarda uma resposta. Diego Valois, atacante, 26 anos, colombiano, que pertence ao Tajeres de Córdoba, é outro que pode interessar. A primeira oferta que o Vasco teria feito, não sei o valor, não foi divulgado, né, ou não consegui apurar, teria sido recusada. Então, é isso, o Vasco pode ter nessa viagem do Paulo Brax a São Paulo novidades. Quase certo o Lucas Piton, quem sabe o Gabriel Menino. O Vasco está com dinheiro, é só botar o dinheiro na mesa que pode acabar convencendo o Palmeiras. E como você disse, toda contratação, toda alegria também, às vezes, tem uma perda, né? E essa perda seria muito grande. Um dos jogadores mais jovens e futurosos do Vasco, nas categorias de base, o volante Andrei Santos, que tem apenas 1 ano de profissional no Vasco, né? 18 anos de idade, todas as seleções de base, inclusive está convocado para a seleção sub-20 do Brasil, para o Sul-Americano da Colômbia, que acontece agora em final de janeiro e início de fevereiro. Tem uma proposta aí, na verdade tem várias propostas de clubes da Europa, mas quem está ganhando a concorrência, pelo que a gente apurou, é o Chelsea, da Inglaterra, num pacote de 220 milhões de reais, 40 milhões de euros. Aí envolve o dinheiro à vista para o Vasco, metas que o jogador teria que cumprir no novo clube, né? Então, mas o total montante seria esse, 220 milhões de reais. O Vasco, lembrando, tem 70% dos direitos econômicos do jogador. Vamos aguardar, eu acho que dificilmente o jogador vai permanecer mais 1 ano aqui no país. O caminho dele, naturalmente, é agora, ainda no final de ano ou no mais tardar no início da próxima temporada aqui no Brasil, ele se transferir para a Premier League. Bruno, quando eu voltar daqui a pouco para a gente discutir Fluminense um pouco mais, eu já vou trazer para a torcida tricolor a provável escalação base do Fluminense para tentar o título da Libertadores da América, que é o grande sonho de consumo tricolor. Que é isso, hein? Uau! Enquanto os outros repórteres estão passando especulações, o Cícero já vai escalar o time que vai disputar o título da Libertadores. É isso. Isso é Cícero Melo, tá? Então é o seguinte, daqui a pouco a gente fala do Flu, vamos começar com o Vasco, ó. Então, bons reforços pro Vasco. Aí tem o Léo e o Lucas Piton, o Léo já anunciado, o Cícero falou. Em relação ao Piton, o Brax está vindo para São Paulo justamente para fechar essa contratação. Você gosta, Mari, dos nomes? O Vasco foi bem? Gosto. Eu tô achando interessante, na verdade, esse mercado do Vasco.
a gente consegue perceber ali uma média de idade, né? Porque todos os nomes que o Cícero falou, esses inclusive, ou é 22 ou é 26, ou é 22 e 26, fica nessa casa, né? Então, sei lá, uma média de 24 anos aí dos jogadores que o Vasco está procurando. E aí isso é muito alinhado com o Barbieri também, né? Porque quando o Vasco contrata o Barbieri, até o próprio Brax fala na coletiva sobre a ideia de jogo somado a ideia do treinador e do Vasco em, por exemplo, dar nomes para o mercado, então investe agora em jovens jogadores para, na mão do Barbieri, se desenvolverem, aí o Vasco ganhar esportivamente e financeiramente, né, sobre isso. Não são nomes que a gente não conhece, né? Não são apostas, vamos assim dizer, porque a gente já viu esses jogadores jogar, a gente já sabe o que eles podem dar ou não. Tem muito São Paulino lamentando a saída do Léo. Então, exatamente, eu ia falar do Léo. E acho que para o São Paulo, principalmente por conta da posição, né? O São Paulo tá... mais ainda, né? Exatamente. Ali na linha defensiva está realmente sendo bem desfalcado, mas também precisava fazer dinheiro, então, né? É a situação que o São Paulo se encontra. Mas eu tô achando bem interessante o mercado do Vasco. Acho que pode ser uma boa para o Piton também, porque no Corinthians ele foi peça importante algumas vezes, não foi peça importante outras vezes. Eu acho que o Vasco, ele tá mostrando um bom planejamento, que é o que a gente espera de uma SAF num clube, né? E o próprio Pedro Raul, né? Um cara que todo mundo queria. Exatamente. Sim, era o jogador, termina o Campeonato Brasileiro. Tirando os times que vão disputar a Libertadores, quem chamou muita atenção que, dá para tentar buscar esse cara aí? Pedro Raul. Né? O cara disputou a artilharia do Campeonato Brasileiro até a reta final. Citado por Tite, inclusive, né, na coletiva Então, sobre a seleção. Era um desses jogadores de mercado, era o nome mais falado. Em relação ao Léo, eu gosto do Léo. É um jogador que, inclusive, já jogou no Fluminense, né? Fluminense, Bahia, São Paulo. Acho que ele pode oferecer algo interessante ao São Paulo, ao Vasco, tanto como zagueiro como lateral, numa linha com 3, sendo o jogador da esquerda, jogando por dentro. Mas tudo para mim, Bruno, é um momento muito diferente. É um momento do clube diferente. O clube não está com um astral negativo de dúvidas do que pode acontecer daqui a pouco, quando uma nova urna aparecer. Porque isso fez parte da história do Vasco muito recente. Então, eu acho que primeiro o torcedor tem que curtir o novo momento. E um novo momento que volta à primeira divisão com um técnico novo que fez um trabalho longo. E voltando a trabalhar como uma empresa, coisa que ele já tinha também. Ele já viveu essa experiência recentemente. E de maneira positiva, De uma maneira positiva. O último ano não foi legal para o Barbieri? Não foi. Vamos colocar na balança, acho que Exatamente. foi positivo. Ele tem capacidade para, nesse momento, ser uma outra voz importante para ver jogadores de mercado, porque ele trabalhou nessa estrutura financeira recentemente. O Brax trabalhou também em todas as etapas no campo, sendo na formação de grupos, na base, no STJD. Ele tem vínculo, ele conhece tudo, por já ter passado no STJD, inclusive. Eu estou com boa esperança para esse momento do Vasco e vejo as contratações boas. Sim. É claro que é lamentável a situação do Andrei. Porque eu não sei se o vascaíno fica feliz com essas chegadas ou se bate mais tristeza por causa da saída do Andrei. Agora, 40 milhões de euros? Se for mesmo isso... Bom, vale destacar, o mercado na Inglaterra, a janela só vai abrir em janeiro. Janeiro está logo ali, semana que vem, eu sei. Semanas. Mas, por enquanto, é tudo muito na especulação, porque os clubes não vão falar muito sobre isso. No Chelsea, o que a gente tem? Gvardiol, né, que foi jogador croata na Copa do Mundo, parece estar perto, mas é zagueiro. Então, é o nome mais forte. O Chelsea, teoricamente, rivaliza com o Liverpool e com o City United por Jude Bellingham. Aí é mais ou menos a mesma posição e é joia da coroa. Você tem ideia de quanto o Bellingham vale, Marra? 130, mais ou menos. 130? Valia de 75 a 100 antes da Copa do Mundo. Hoje. O próprio Guardiola estava em torno de uns 100 milhões, né? O Enzo, o Pérez... 100 milhões. 100 Teoricamente, milhões, o Benfica, teórico, não dá para confirmar. As melhores fontes não falam sobre isso. O Benfica teria rejeitado uma proposta de 100 milhões. Então. E o Jude Bellingham, 130 no Borussia Dortmund. Vamos pensar, a gente está falando de 2 estrelas de Copa do Mundo ou 100 milhões de euros.
Cara, você tem um cara que foi muito importante pro Vasco na Série B, mas com 40 milhões. O valor é muito alto. E não foi testado nesse nível que os outros foram, né? Não, então, Um ano exatamente. de profissional, né? Um ano de profissional. E isso que me chama a atenção, esse Mas valor. provavelmente, né, esses jogadores, quando chega esse valor alto, é porque já está sendo monitorado há muito tempo. Ele não deve estar sendo monitorado somente agora que ele jogou a Série B no Vasco, deve estar sendo monitorado desde a base, entendeu? E por isso esse valor, entendeu? Vários jogadores aí estão sendo negociados por valores bem altos, né? Às vezes até estranho, muitos duvidam aí do valor, né? Mas eu acredito que seja isso mesmo. O Newcastle também estava também na briga pelo Andrei, mas parece que o Chelsea está na frente da negociação e também vale também a vontade do jogador. Não adianta, o Vasco não vai conseguir segurar, se vir a proposta vai ter que negociar. Todo jogador jovem assim, né, tem o desejo, né, de atuar em algum time da Premier League, né? E o Chelsea é um bom clube aí para o Andrei, que deve dar muito certo jogando fora. É claro que o jogador vai ter que criar casca, vai ter que pegar um pouco mais de experiência, né? O primeiro campeonato, jogou Série B, é um campeonato totalmente diferente, ainda não foi testado jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, que já é outra competição. E para o Vasco seria uma ótima vender, um valor muito bom, né, que entraria aí para o Vasco. O Vasco poderia até pensar em negociar aí, pegar outros jogadores, já que o Vasco tá montando um elenco muito competitivo para a próxima temporada. E coloca nos comentários o que vocês acham, hein? O Vasco deve vender o Andrei para o Chelsea por 40 milhões de euros. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês e não esquece também, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.